Essa segunda mesa hoje aborda o desafio de garantir o direito a uma vida de qualidade, segura e sustentável. E a gente, quando fala isso, o conceito, embora a gente saiba o que é, ainda pode parecer muito vago. A gente recorre à Constituição Federal, que tem ali 3 artigos importantes que falam quais são os direitos dos brasileiros: cidadania, dignidade humana, uma sociedade livre, justa, solidária, o direito ao desenvolvimento nacional, onde as desigualdades sociais e regionais são minimizadas, com a superação da pobreza e também com a promoção do bem-estar de todos, independente da classe social, da idade, do credo e tudo mais. A gente tem grandes deficiências ainda no que diz respeito à qualidade de vida e ao bem-estar, e eu posso destacar isso principalmente para aqueles que vivem em grandes centros urbanos. A gente enfrenta diariamente problemas sérios de mobilidade, de segurança, da questão da saúde, da qualidade de vida. Então, a gente precisa de políticas mais que integrem mais esses pontos todos, e por isso vocês estão convidados a começar esse debate, falar um pouco mais sobre o que a plataforma traz nessas propostas prioritárias ligadas à área de segurança, saúde e qualidade de vida. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite. É um prazer e, acima de tudo, uma grande honra poder estar aqui com vocês hoje, nesse lançamento desse fantástico e, acima de tudo, muito bonito documento. Quer dizer, eu acho que já há algum tempo, quer dizer, ou talvez há muito tempo, a gente sempre soube que a questão da inclusão social, ela estava baseada em 3 pilares, né? Na verdade, é uma história simples que, na verdade, é meio surpreendente, porque demorou tanto tempo para o Brasil a trilhar esse caminho, né? Então, são 3 pilares fundamentais para você promover a inclusão social. O primeiro é que você tem que aliviar a pobreza das pessoas para elas poderem ser incluídas na sociedade, né? Da mesma maneira que um médico primeiro alivia a sua dor para depois ele talvez até saber exatamente fazer uma outra intervenção ou alguma coisa desse tipo. Então, o primeiro passo em todo processo de inclusão social é você aliviar a pobreza, e o Brasil descobriu isso na última década e meia e tem feito isso da maneira mundialmente reconhecida e com grandes impactos, tendo sido capaz de reduzir a pobreza e a extrema pobreza de uma maneira significativa. Mas todo mundo sabe que esse é o primeiro passo, que você aliviar a pobreza, você não promove a emancipação, você não promove a inclusão, em particular, você não promove necessariamente a inclusão produtiva, né? 2 outros passos têm que se seguir esse. O outro passo é você quebrar com o ciclo da pobreza. Ou seja, você tem que aliviar a pobreza e garantir o seguinte: olha, essas crianças aqui não têm mais chances de, no futuro, formarem famílias que serão pobres. Por quê? Porque eu vou investir pesadamente no desenvolvimento dessas crianças, na educação dessas crianças, na saúde dessas crianças, de tal maneira que elas possam se tornar cidadãos que escolham a sua própria vida e possam contribuir de forma produtiva e solidária para a comunidade em que ela se insere. E, nesse particular, o Brasil talvez tenha avançado mais na saúde do que na educação. Como a gente viu, é meio que impressionante que, apesar de todo o esforço brasileiro, a única meta, seja colocada pela sociedade civil, pelo Todos pela Educação, seja pelo próprio governo, ele só conseguiu cumprir uma meta, que é a meta de quantos recursos ele aloca à educação. Todas as outras metas de resultado ele não cumpriu, exceto alguma meta lá na primeira fase do fundamental, que as coisas estão caminhando relativamente bem. Mas essa questão já foi discutida bastante na mesa anterior, e há uma grande preocupação com o Brasil. Quer dizer, o Brasil, em alguma medida, ele está gerando uma nova geração que vai continuar tendo uma proporção dessa geração que não vai conseguir a inclusão e a autonomia e a emancipação. Então, isso é uma preocupação, acho que a mais fundamental de todas. Mas eu acho que o terceiro pilar dessa história é você
incluir produtivamente não os futuros adultos, mas os adultos de hoje, que é aquilo que a gente chama da inclusão produtiva, né? Que é o caminho de você conseguir pegar os pobres de hoje e inseri-los na nossa sociedade de uma maneira produtiva e solidária e conseguir com que eles, autonomamente e por suas próprias capacidades, consigam tirar as suas famílias da pobreza. Então, eu acho que é com muita satisfação, embora não surpreendente, que eu veja como uma das ações prioritárias nessa lista, nessa proposta do IDS, a inclusão produtiva, que é talvez você garantir que a próxima geração não seja pobre, é, de certo sentido, até mais fácil, porque você tem tempo, você tem os instrumentos, você tem a educação, você tem todo o processo de saúde, você tem todo o processo de apoio ao desenvolvimento das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Você tem aí 20 anos para você trabalhar essas gerações e você produzir uma geração não pobre lá na frente. É muito mais difícil você fazer a inclusão produtiva, que é você pegar a geração de hoje, que é pobre, e incluir produtivamente. Então, eu acho que essa é uma prioridade, presente, e talvez a parte mais difícil, e é uma parte que, em certo sentido, o Brasil está tentando avançar. Tá certo? Eu acho que o que a gente precisa na verdade, melhorar muito o que o Brasil Sem Miséria tenta caminhar. O Brasil Sem Miséria tem uma vertente que é a inclusão produtiva, que é a emancipação, mas eu acho que ainda tem diversas dificuldades e falhas no seu desenho, na sua implementação, que tem que ser avançadas. Eu acho que ter isso aqui como uma prioridade fundamental, eu acho que é central, porque eu acho que, no final, toda pessoa deseja e tem o direito de ter a vida da sua escolha e que envolva ter uma participação produtiva e solidária na sociedade em que ela vive. E, como o documento coloca, tá certo? Não tem maneira de você fazer isso sem você ter uma política integrada. Quer dizer, você falar de política integrada é bonito, todo mundo concorda, praticamente ninguém faz. Tá certo? E a integração que a gente está falando aqui não é uma integração em Brasília, nem mesmo na cidade de São Paulo. É a integração lá na comunidade, porque, para o pobre, ele precisa de ter uma atenção integrada daquelas pessoas que vão prestar o serviço para ele lá na ponta. Tá certo? Então, nós precisamos a integração lá na ponta, e isso é que uma política social de terceira geração vai fazer. Ela vai levar ao cidadão, não uma política de saúde, uma política habitacional, uma política de trabalho, uma política disso, uma política daquilo, ela vai levar para ele uma política de inclusão produtiva, ou seja, sentar com aquela família, descobrir o que ela precisa para ela se incluir socialmente e produtivamente naquela comunidade e oferecer todos aqueles serviços que ela precisa. Ela não precisa entender que o Estado tem 20, 30 ou 40 secretarias. Ela precisa só entender que o Estado vai chegar nela com um único agente que leva essas 30, 40, 50 secretarias, que tem que ir lá fora, ir lá na sua oficina, se entender de exatamente como é que vai prestar o serviço a essa pessoa. E o serviço para um pobre, hoje, o problema brasileiro é 5% da população brasileira. Esses 5% é que precisam ser incluídos produtivamente e que não estão sendo incluídos produtivamente. Quando você tem uma situação dessa, a solução de cada família dessa é muito específica. E, portanto, você precisa de um atendimento não só personalizado, mas ele tem que ser moldado às especificidades de cada uma dessas famílias. Então, no fundo, o que a gente precisa, e que eu acho que o documento chama bastante atenção, é que o nosso... talvez a gente tenha que pensar em elevar
né, a Neca falou muito da gente ver o papel social do professor, que a gente tem que elevar, mas eu chamaria a atenção de um outro. Obviamente, o professor é fundamental na nossa história, mas tem um outro agente que é fundamental na nossa história e que é deixado meio de lado nessa história toda, que é a assistência social. Né? Enquanto a assistência social não for entendida como um profissional da mais alta importância para o país, você não vai acabar com a pobreza no país, tá certo? Porque nós temos que não só melhorar nossas escolas, mas nós temos um sistema nacional de CRAS, né? Que é o Centro de Referências da Assistência Social. Tá? O CRAS brasileiro, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que você tem um em cada bairro pobre brasileiro, você vai encontrar um CRAS, nem sempre tão bem equipado e tão bonito como você gostaria de encontrar, ele tem que deixar de ser o centro de referência da assistência social para ser o centro de referência da política social. Ou seja, tem que ser um centro onde dali sai uma pessoa que leva toda a política social à casa de cada brasileiro pobre que necessita disso. O dia que a gente tiver isso, eu acho que a gente vai ter uma política social de terceira geração. Muito obrigado. Bom dia. Eu queria agradecer esse convite do IDS nesse fechamento de ciclo, sentindo aqui a falta do Luiz Eduardo Soares, foi ele que me trouxe para essa rede muito bacana. Eu acho que uma das coisas importantes dessas rodas de conversa, desse processo todo, foi poder juntar inteligências diferentes, né? Nós estamos vivendo um momento muito intolerante do diferente. Eu acho que foi um grande desafio poder juntar tantas pessoas diferentes, tantas experiências diferentes, e a gente poder juntar nesse ecossistema do fazer. Eu acho que existe um desafio político para o novo momento, e eu acho que a plataforma ela vem também trazer um pouco luzes para esse novo momento, esse novo desafio. É que, durante... o Brasil passou por um processo de redemocratização e os movimentos sociais e a construção dos partidos de esquerda, a chegada de um partido de esquerda ao poder cumpriram uma função importante para vários avanços, né, que, num curto período de tempo, a gente conseguiu alcançar. E, no momento, agora, eu acho que a gente vive uma necessidade de criação de novos espaços de participação, criação de novas legitimidades, construção de espaços de encontro, como esses que a gente conseguiu construir no processo de construção da plataforma, para que a gente possa trazer credibilidade para a vida política, para o fazer político, que está extremamente vulgarizado, trazer de novo uma articulação na sociedade em que não esteja voltado somente para fortalecer o partido X ou Y, que é aparelho movimento X ou Y, que serve para eleger o candidato X ou Y e que no futuro vai lotear cargos para os partidos X ou Y. Acho que a gente tem que superar um pouco esse modelo também. A plataforma aponta luzes nesse caminho. Eu fiquei muito feliz também sobre essas questões. Entrando no espaço que a gente atua, olhando a plataforma a partir do da nossa quebrada, eu acho que a gente passa por um momento de virada. Nós tivemos um momento de um trabalho de reparação, que ele vai continuar ainda, porque ainda há muitas questões a serem solucionadas, mas nós estamos numa etapa nova de desenvolvimento. E aí é interessante porque esse processo de desenvolvimento ele coloca principalmente as populações, os grupos das favelas, como protagonistas da sua própria história, e não mais como coadjuvantes, como a gente via há muito tempo, em que muitas vezes os representantes do asfalto falavam por nós. Algumas coisas são interessantes na pesquisa que a CUFA realizou junto com o Data Favela, que está bem compilado num livro Um País Chamado Favela, do Celso Ataíde e Renato Meirelles, é que hoje, do ponto de vista, a gente pegou como parâmetro as definições do IBGE, pegou as bases de dados da PNAD, do IPEA, e aplicamos nessa pesquisa e cruzamos com algumas questões interessantes que nós vimos no nosso cotidiano. Um elemento interessante é o contingente. Hoje nós temos 12 milhões de pessoas vivendo em favela. Lógico que é bem mais, porque tem lugares que nós chamamos de territórios invisíveis, que o IBGE não chega, que lá não tem CEP, não tem nome de rua, e lá existem pessoas vivendo em condições desiguais. Mas hoje nós teríamos um quinto estado somando aos favelados do Brasil. A maioria jovens, a maioria negros, e quase a metade desses lares dirigido por mulheres. Então, há uma nova
base de protagonismo na sociedade, de pessoas que estão vivendo melhor nos seus territórios, de pessoas que têm autoestima melhorada nesses lugares, e principalmente pessoas negras, que não é que multiplicou o número, que as pessoas estão se sentindo melhor e assumindo, e principalmente pessoas que estão a cada dia mais empreendendo novas alternativas de melhorias de vida nesses territórios. E aí um desdobramento econômico, que aí eu acho que é uma coisa interessante para a gente refletir, porque é um discurso sobre a melhoria da economia, principalmente das classes populares que acenderam mais no consumo, que, de um lado, vulgariza e, do outro lado, coloca como uma ameaça que vai destruir tudo pelo autoconsumismo. E nós estamos apostando num equilíbrio entre a economia, melhoria de vida e principalmente, que esse ator principal, essas pessoas das favelas que estão criando essas iniciativas, elas continuem também ampliando essas ações, linkando com outras iniciativas, dialogando com o Estado, com o setor privado, dialogando com o setor político de maneira autônoma e pautando as suas pautas, né? E aí tem uma coisa interessante. Hoje as favelas do Brasil consomem por ano 64 bilhões de reais. Então, é quase o PIB do Paraguai e da Bolívia juntos, somente nesses territórios. E aí a CUFA nós chegamos num debate agora em que o mundo inteiro está passando por esse protagonismo. Eu tive agora aí nos Estados Unidos, e nós vamos lançar, durante a sessão da ONU, a CUFA Global, porque ela já tem em alguns países da América Latina, já tem no país todo, e agora nós vamos lançar um escritório em Londres e outro em Nova York. E eu tive lá no Harlem, e é impressionante como a mudança que ocorre no Harlem é muito parecida com o que ocorreu na Cidade de Deus, com o que aconteceu lá nas quadras onde eu moro, em Fortaleza, que é, de novo, a melhoria da economia, o protagonismo dos habitantes desses territórios e, principalmente, o link com várias iniciativas interessantes. Eu vou dar um exemplo lá da quadra. Hoje, as favelas elas fazem um gato-net. O gato-net, você compra uma internet e cabia para todo mundo. Então, você paga R$300 por mês e faz um gatinho net por 70 conto. Então, eu moro numa área privilegiada, que, apesar de ser uma favela que foi urbanizada, ela está situada na aldeota, que são os jardins de lá, né? E a gente que acabou usufruindo dessa localização. E nós chegamos a um ponto em que lá é um espaço que tem umas 450 casas, 3.000 pessoas, e hoje a renda média familiar de lá da quadra é uma média entre R$1.800 e R$2.000. E nós convidamos uma empresa de internet rápida, de fibra ótica, para montar um projeto em que a gente pudesse levar fibra ótica para cada casa, pudéssemos discutir um preço menor, uma qualidade melhor e um alcance maior do que o GatoNet. E aí nós vamos ter uma experiência de a primeira comunidade cabeada na internet. Rápido a isso, os grupos culturais vieram até a gente, os comerciantes vieram até a gente, nós vamos criar um grande portal chamado dasquadras.com, em que vai estar a vida inteira da quadra, que a partir da internet não é mais só a quadra lá na aldeota em Fortaleza, mas vai dialogar com todos os espaços. Então, você tem um protagonismo da comunidade, uma empresa privada desenvolvendo inclusão social e desenvolvendo novas ferramentas a partir das tecnologias novas, né? E outros fazeres políticos, porque a gente está discutindo a ocupação da cidade, está discutindo fechar ruas para convivência, para as praças infantis, né? Para espaços de encontro das pessoas, não só das favelas, mas também de todas as classes. O exemplo da Marcela é bem claro. A Marcela é uma menina de 25 anos de idade, lá na minha comunidade. Ela trabalhou nos melhores salões de clínica de beleza corporal de Fortaleza, onde vai a mulher do governador, as empresárias, as pessoas, as executivas, e ela decidiu que ia sair dessas empresas, e o sonho dela era ter um salão. E ela montou um salão lá nas quadras. E a quadra, por estar no bairro nobre, ela é muito estigmatizada pelos programas policiais, que sempre lembram somente as favelas como um lugar de tragédia. E ela montou o salão com a mesma qualidade, o mesmo padrão, e as clientes todas migraram dos salões ricos lá para a quadra. Então, o preço diminuiu, o trabalho continua o mesmo. E eu fiz agora, recentemente, um quadro com ela, que eu faço na Rede Globo, na afiliada da Globo de lá, que chama Talento da Comunidade, e eu entrevistei as clientes dela. Elas estavam lá na quadra. E foi legal porque uma das clientes falou assim: o que eu acho mais bacana desse processo, desse negócio que a Marcela criou, não é só eu vir aqui e fazer o mesmo trabalho que ela é qualificada, eu já conheço mais, quase 10 anos, mas é saber que a quadra não era o que eu pensava. E aí é legal porque essa vivência que ela fez lá vale mais do que milhares de sessões de terapia, vale mais do que milhares de seminários, porque é uma vivência prática de encontro. Então, acho que construir pontos de encontro é muito produtivo nesse momento que a gente vive de intolerância, de separação, de aumento de preconceito, e muda as mentalidades e aí desenvolve novas ações. Para encerrar,
eu acho que a plataforma também ela é um convite para a gente começar a pensar, apesar de há muitos problemas ainda a serem solucionados, mas eu acho também que nunca tiveram tantas pessoas querendo fazer coisas bacanas. Eu acho que a plataforma é um convite para quem quer fazer coisas bacanas, procurar os nossos pontos em comum em meio a essa grande diversidade. Muito obrigado. É um prazer estar aqui no IDS, mais uma roda de conversa. E eu estava pensando agora, me transportando para 2009, quando o Beto nos apresentou um primeiro documento do Brasil com S, onde a gente procurava colocar os principais problemas que deveriam ser enfrentados num país que se pretende sustentável. E hoje a gente está aqui discutindo uma plataforma, resultado e produzido por um coletivo das melhores inteligências que a gente tem no país e colocando essa plataforma à disposição da sociedade para que a gente possa avançar muito mais. Foram 5 anos e passou assim, né? Super rápido, mas é impressionante como certas coisas precisam de tempo mesmo para emergir e amadurecer. Bom, o tema, nosso tema aqui, né, que é o tema urbano, qualidade de vida e etc., é um tema muito desafiador. Se nós pedirmos para qualquer pessoa fazer uma lista sobre os principais desafios do século XXI, certamente em todas elas estarão pelo menos 3, que é a questão urbana, das megacidades, a questão da crise ambiental e a questão da tecnologia. Né? E essas 3 questões elas estão intimamente ligadas porque nós sofremos um processo de urbanização absolutamente absurdo, irracional, desesperador. Nós, no Brasil, temos 87% da nossa população nas cidades. É um fenômeno que inverteu a nossa situação demográfica da década de 60 para cá, completamente. Nós tínhamos 60% da nossa população na zona rural, hoje 87% nas zonas urbanas. E o espaço rural, apesar de todas as dificuldades, era um espaço de latências, mas era um espaço de alta colaboração, porque também de grande carência. E os espaços urbanos são agregados absolutamente disfuncionais, onde o individualismo impera e a sociedade é cada vez mais deflagrada nos seus confrontos e nas suas dificuldades. Portanto, as cidades se tornaram uma espécie de buraco negro, onde nós dissipamos todos os serviços ambientais do entorno, e as mudanças climáticas só potencializam essa característica de buraco negro das cidades, e nós não conseguimos produzir nenhum serviço ambiental, nós não conseguimos nos reconectar, como disse o Célio Turino agora há pouco, à vida e ao sentido sistêmico da vida no planeta, e nós estamos nos centros urbanos em grandes embates em torno de causas que nos fragmentam e nos unem muito pouco. Então, nós temos um desafio de transformar as cidades num verdadeiro espaço sustentável e não no Armagedon da sustentabilidade, como as cidades estão se mostrando nesse início do século XXI. E, claro, que essa é uma questão que está sendo enfrentada no mundo inteiro, não é um fenômeno só no Brasil, mas as cidades brasileiras, as grandes cidades brasileiras, aquelas que têm mais de 1 milhão de habitantes, todas sofrem desse problema. Portanto, nós temos que regenerar as cidades e criar nas cidades os espaços sustentáveis que a gente pretende ser no mundo e nos sistemas mais amplos. E aí nós temos muita coisa para fazer, porque nas cidades a dimensão econômica massacra o social e o ambiental. A dimensão social se confronta com o econômico e não leva em consideração o ambiental. E o ambiental sucumbe. As cidades não dão vez para a questão ambiental. Eu, na minha condição hoje, de vereador, eu vejo por dentro esses processos
E é inacreditável como nós massacramos a dimensão ambiental nas cidades. E nós não e o pior, o meio ambiente não tem defensores. Depois o Sérgio pode até falar um pouco sobre isso. Nós vivemos uma situação onde o movimento ambientalista ele se enfraqueceu muito diante dos movimentos sociais, que conquistaram muito, e não conseguiu estabelecer com o poder econômico uma interlocução minimamente razoável. Minimamente razoável. Então, nós temos espaços urbanos grandemente povoados, exageradamente povoados, desconectados da vida, né, do sistema de vida mais amplo, drenando os serviços ambientais, onde os eixos social, ambiental e econômico estão em embate. Portanto, eu creio que uma das grandes contribuições da plataforma é criar, mostrar alguns dos espaços em que necessariamente nós temos que provocar colaboração no território. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Beto Ricardo há muitos anos atrás, onde nós estávamos lançando o movimento da Amazônia Sustentável, e o Beto virou para mim e disse assim: Ricardo, eu agora estou muito menos preocupado com os grandes espaços, né, os grandes territórios, eu estou preocupado com o território, porque é no território que as mudanças vão ocorrer. E é impressionante como isso nas cidades é verdade, né? Quer dizer, nós temos que trabalhar num espírito regenerador, de alta colaboração, de reocupação do espaço urbano, de enorme humildade diante das questões climáticas e das mudanças climáticas. E, se conseguirmos tornar os nossos territórios, os nossos pequenos territórios, em espaços de vida, então haverá esperança para o sistema como um todo. Então, eu acho que esse hoje é um debate central, profundo, e que provavelmente vai orientar as ações políticas, sociais, ambientais, econômicas para as próximas décadas, e a gente tem que ter muita atenção para isso. Bem, obrigado pelo convite feito pelo IDS. Eu vou tentar me aventurar num tema do qual eu não entendo nada, que é o da desigualdade, diante de um expert, que é o Ricardo Paes de Barros, para dizer que me parece que tem 3 formas clássicas de desigualdade. De renda, que é talvez a mais imediata, que você sente no bolso, a educacional, do qual a NECA aqui é a nossa maior conhecedora, que é aquela que estabelece sempre um diferencial que alguns largam na frente com uma larga vantagem, e alguns estão sempre para trás e sempre vão chegar atrasados na corrida para o futuro. E a de moradia. A de moradia que sempre coloca quem é pobre para morar longe. Longe de tudo que é bom, né? Longe dos equipamentos culturais, longe da fruição, né, dos prazeres de um parque urbano, longe dos serviços educacionais, longe dos serviços de saúde. E se a gente imagina que o Brasil está atacando a desigualdade de renda, está começando a lidar com todos os percalços colocados aqui pela NECA na mesa anterior, a questão educacional, em relação à questão da moradia, do lugar onde se mora, isso parece um intransitivo que não transige, porque os pobres continuam sendo destinados a morar longe. E isso é um intransitivo que, digamos assim, é indistinto em relação a qualquer país, a qualquer democracia. Os pobres moram longe nos Estados Unidos, ou moram mal, porque quando eles estão no centro, como em algumas cidades, é porque os centros das cidades foram os lugares abandonados. É assim, por exemplo, numa parte grande de Washington, D.C., é assim em Detroit. Os ricos foram para os subúrbios elegantes e os pobres ficaram no centro abandonado, naqueles cenários de Mad Max, como a gente poderia ver. Então, a grande questão em relação ao tema que me foi pedido comentar, que é o da política urbana, e fazendo uma tentativa de estabelecer um diálogo aqui com o Ricardo Paes de Barros, é um intransitivo da desigualdade o local da moradia? Porque, ao mesmo tempo em que se aumenta a renda da população, os efeitos, nos anos recentes, da melhoria de renda
no país e da consequente melhoria da economia foi justamente aumentar o preço da terra. E, ao aumentar o preço da terra, isso inviabiliza qualquer política de trazer os pobres para perto. O local dos pobres, então, é viver longe. E o local dos pobres, então, é ocupar aquelas áreas que não poderiam ser ocupadas, como é o caso recente da reocupação ou da reemergência das lutas urbanas, traduzida na ação do MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, aqui na cidade, que passaram a ocupar novamente o quê? As áreas dos mananciais. Aquilo que deveria ser destinado à produção de água. E ocupa por uma perversão, por uma maldade ambiental? Não, ocupa porque é aquilo que pode ser ocupado. Enquanto os ricos do Alto de Pinheiros e as empresas da Marginal, do Tietê e do Pinheiros ocuparam porque foi uma opção de ocupação de todas as várzeas, ao contrário do que queriam os padres que fundaram a cidade, que foram para o alto, a gente veio para as várzeas. E os pobres, então, só têm, né, a beira dos mananciais. E o que fazer? No momento em que a renda e a ocupação e o preço da terra se elevaram dramaticamente. Estudos da FIP, se não me engano, de janeiro deste ano, indicam que, pelo menos na Praça da Sé, ou na região central de São Paulo, os aumentos foram de mais de 90%. Isto inviabiliza qualquer possibilidade de uma intervenção por parte do poder público no sentido de redistribuir esse mercado, de intervir neste mercado. E aí entra mais uma questão que é extremamente complicada, que é, se formos analisar o custo de você levar as pessoas para longe, né? Em Fortaleza você tem o Conjunto José Walter, nome de um prefeito. Aqui em São Paulo tem a cidade Ademar, nome de um ex-governador. São todos lugares longe, onde o custo que foi feito ao longo de vários anos e depois de um extremo sofrimento da população para dotar de uma mínima infraestrutura de transporte, de hospital, de educação, somado tudo isso, mas na impossibilidade de você analisar o custo em conjunto, teria sido muito mais vantajoso para o poder público, se ele tivesse as ferramentas para tal, colocar essas pessoas na região da Avenida Paulista, que é um dos metros quadrados mais caros da cidade. Mas isso está fora de cogitação, até porque aí entra uma série de agentes que, valorizando terras que estão, né, fora do mercado, com a presença desses que não podem morar perto, são aqueles que têm como função valorizar os terrenos que estão longe. E aí entra uma questão que é fundamental, talvez já lançando aqui uma proposta para a última mesa, que é essa incapacidade dos poderes locais, né, de serem, ao mesmo tempo, poderes políticos e poderes reais no sentido da efetivação de medidas. Me permita aqui recorrer a uma pessoa a quem a Marina sempre cita, que é o Bauman, que lhe diz exatamente isso, esse divórcio entre o poder e a política. Quem tem o poder está longe, quem tem a política está perto, mas, ao mesmo tempo, é um perto despossuído da capacidade real de intervenção. E, por estar sem a capacidade real de intervenção, ele gera por si mesmo uma deslegitimidade da ação política que faz com que as pessoas se desinteressem pela política, não por uma questão de um luxo ou de uma, digamos assim, desnecessidade, é pela incapacidade de acreditar que esse poder seja capaz de lhe dar alguma resposta. Por que, então, que eu vou perder o meu domingo de sol para ir na urna votar em quem não vai resolver a minha vida? Seria muito mais efetivo se a gente pudesse pensar eleições diretas para a Anfávia, não para prefeito de São Paulo, porque quem ocupa e determina a real dimensão do espaço público nessa cidade são as indústrias dos automóveis. Eleição direta, por exemplo, para o Secov, porque quem determina a real dimensão daquilo que vai ser gabaritado e traduzido como espaço de ocupação na cidade é o Sindicato das Construtoras. O prefeito opera muito pouco, ou ele é uma escala final da tradução de um poder que foi decidido antes. Então, essa disjunção, esse divórcio entre poder e política marca exatamente essa incapacidade da gente acreditar que a política seja transformadora. Então,
Tudo isso se traduz nessa questão fundamental, né? Se a gente consegue superar essa desigualdade, que talvez seja a mais cruel, né? Que o local que se destina aos pobres é aquele local longe, sem verde, sem parques, sem hospitais, sem escolas. E, para terminar, se a gente imaginar que, em 1964, há 50 anos atrás, a dona Irã Barbosa compôs o Trem das 11, que dizia singelamente, né? Não posso ficar, preciso voltar, moro longe, e o último trem parte às 11. 50 anos depois, o último trem parte à meia-noite. Né? 50 anos depois, o máximo que o poder nesse país conseguiu oferecer aos pobres foi mais 1 hora de amor. Só e somente isso. Muito obrigado.